Oi gente, bem-vindos de volta aos vlogs deste canal. Vocês estavam com saudades? Eu tava, já fazia um tempinho que eu tava ensaiando a volta, mas eu pensava, nossa, não tem nada de interessante pra botar no vlog, não tem nada de interessante pra botar no vlog. Mas daí, essa semana eu decidi que tinha uma coisa muito específica que eu queria fazer em vlog, então por isso estou aqui gravando o vlog que vocês estão vendo hoje. No último final de semana, eu li um livro que me deixou assim, não sei, atordoada. Eu tô atordoada, acho que é exatamente essa palavra. Desde que eu terminei essa leitura, eu tô com algum sentimento muito estranho. Assim, sabe? Um negócio. E, obviamente, dei 5 estrelas pra esse livro e por isso que eu tô tão empolgada. Eu comecei na sexta, terminei no sábado. E esse livro é Tudo é Rio. Quem me acompanha lá no Instagram, inclusive se você não me acompanha, vai lá, porque eu dou várias dicas por lá. Sabe que eu fiquei apaixonada por esse livro e eu tava só falando desse livro e postando marcação desse livro. Enfim, terminei de ler o livro no sábado e eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso ler mais alguma coisa da Carla Madeira. Eu preciso, meu Deus, o que essa mulher escreveu de novo? E eu fui ver e foi lançado um livro ano passado, chamado Véspera. Adicionei na minha wishlist da Amazon, dei uma olhada no Submarino, mas tudo demorava muito tempo. E eu precisava ler o quanto antes. Demorava alguns dias pra chegar na minha casa e eu pensei, meu Deus, vai que essa empolgação passa. Eu preciso ler agora, eu preciso ler agora. Então, uma coisa aconteceu. Fui até a livraria, trouxe meu pacotinho e aqui está Véspera da Carla Madeira. Eu dei muita sorte, gente, porque esse era o único exemplar que tinha nessa livraria. Eu mandei mensagem para várias livrarias, eles não tinham e nessa tinha. Então fiquei muito empolgada. Fazia muito tempo que eu não ia numa livraria, muito tempo real, assim. Quer dizer, eu já tinha ido à livraria, mas comprado um livro na livraria fazia muito tempo. Deixa eu fechar aqui a porta, gente. Ai, essa obra nunca vai acabar. Essa obra nunca vai acabar, galera. Parece que eles aumentam. Eu fecho o negócio, parece que... Enfim, fazia bastante tempo que eu não comprava livros em livraria, porque geralmente os livros de livraria são mais caros. Véspera foi realmente mais caro na livraria daqui da cidade, livraria física, mas... eu precisava ler o livro logo, então eu assim, não, vou na livraria. E foi um sentimento tão diferente. Foi um sentimento assim, não sei, porque eu já falei pra vocês, né, que faz alguns anos eu resgatei essa coisa de tipo assim, ó, comprar um livro quando eu quero muito lê-lo, se eu vou ler imediatamente. Então não importa muito o preço, porque o que acontecia? Eu tava comprando muitos livros em promoção, e esses livros iam se acumulando e eu nunca sabia quando eu ia ler e era um sentimento meio frustrante, assim. Não era aquele sentimento de, sei lá, no começo da minha vida de leitora que era uma empolgação, escolher um livro, esperar por aquele livro, comprar esse livro e já ler imediatamente, sabe? Ir lá na livraria, buscar um livro que eu queria muito, foi um sentimento, assim, fora do comum. Fora do comum. Foi quase um resgate a quem eu era, sabe? Na adolescência, assim. Então eu fiquei muito empolgada. E hoje esse vlog vai ser um vlog de leitura de Véspera da Carla Madeira. E eu vou comentar com vocês também um pouquinho sobre Tudo é Rio quando terminar. Porque eu ainda tenho que organizar as minhas ideias em relação a Tudo é Rio, porque é um livro polêmico, tá? Eu recebi muitos comentários conflituosos e até algumas críticas, assim, por ter gostado de Tudo é Rio. Mas eu tenho... meus motivos pra ter gostado, pra ter dado 5 estrelas e pra ter ficado tão empolgada. Eu acho que eu sei separar algumas coisas em relação a histórias no geral. E eu tenho uma opinião específica de como eu separo. Eu tenho um critério pra isso, do que eu considero problemático ou não numa história, como eu diferencio o que romantiza ou não algo específico numa história. Então, eu vou falar mais sobre isso aqui neste vlog. Mas eu tô tão empolgada pra ler, gente, que eu vou começar a ler agora. Vou começar e vamos ver o que vai ser. Hoje é quarta-feira, dia 9. Eu fui buscar o livro na segunda. Como, tipo, tive live de membros. Ontem eu também fiquei muito tempo lendo em live. Não tive como começar, tava muito cansada. Mas hoje eu tirei o dia para ler Véspera. Eu tenho alguns compromissos hoje à tarde, mas vou passar o dia lendo, assim. Pegando, vamos ver. Ai, tô muito empolgada. Vamos lá.
A casa em que viviam era dela. Mesmo assim, colocou-se nas mãos pouco cuidadosas dele ao esperar que fizesse as malas. Uma vez ele fez as malas, mas ela as desfez. Pensou ter visto um desamparo tão grande que se comoveu. Mas o miolo da rocha é mais rocha. E uma mulher não deve se enganar quanto a isso. Se é preciso força para tocar no amor de um homem, melhor deixá-lo. 1000 vezes, melhor deixá-lo. Esta mulher vai me matar. Gente, cheguei... Li umas 100 páginas do livro. E agora eu tô aqui pensativa. Compartilhei até aquele quote que eu li pra vocês ali nos stories. E eu tô tipo... Eu não sei, parece que a Carla Madeira toca a gente de duas formas. Nesse caso, em Véspera, o enredo tá muito melhor do que Tudo é Rio. E... Então a gente fica, tipo, sobressaltada sobre o que está acontecendo na história. E ao mesmo tempo, vem umas lambadas, assim, com o texto em si, que eu penso, meu Deus do céu. Parece que essa mulher fica abrindo uma armadilha para os leitores. Tipo assim, ai, olha a historinha, pum, cai num buraco e tem que ficar, tipo assim, o que eu faço da minha vida? Eu li 100 páginas assim, gente. O livro é muito rápido de ler. Tipo, ele é pesado. Pesado no sentido, assim, tipo... de sentimento, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tu não quer parar de ler. Não quer. Como eu disse pra vocês, esse é um livro... O livro começa com uma mãe que acaba abandonando o filho, assim, na beira da rua. E ela se arrepende logo que sai com o carro, mas... É uma rua que tem só uma mão, então ela precisa dar a volta no quarteirão pra recuperar o filho. E quando ela volta, tipo, tudo começa a acontecer, sei lá, tem um caminhão do lixo na frente, enfim, quando ela volta o filho não tá mais lá. Então a gente tem capítulos em que é essa agonia dela sobre o que ela vai fazer com o sumiço do filho e fica ali remoendo aquilo. E são capítulos muito curtos e ao mesmo tempo que ela vai falando sobre esse filho, ela vai tendo alguns reflexos sobre a vida, sobre o casamento dela, sobre ela como mulher. E no outro capítulo fala sobre esses dois irmãos gêmeos que nasceram e foram dados, os nomes foram Caim e Abel. E daí a mãe, foram dados pelo pai, e a mãe, tipo, se ressente muito. Ela é super religiosa e ela se ressente muito pelo pai ter feito isso, já que ela, né, lembra da história de Caim e Abel. Então ela tenta fazer com que esses irmãos se amem muito, assim. Só que, bom, a vida acontece, eles crescem e vão se tornando pessoas diferentes. E daí essa história é mais elaborada, assim, a gente passa mais tempo com esses dois irmãos. E as coisas vão ficando, assim, tensas. E eu só li 100 páginas. Vou dar uma respirada aqui. Antes de ir pro meu compromisso, que eu tenho que sair de casa agora. Não vou conseguir, se eu continuar lendo, eu não vou conseguir respirar direito. Eu acho que eu vou ficar pensando só nesse livro. Então eu vou dar uma respirada. Eu vou pro meu compromisso. E quando eu voltar pra casa, eu volto a ler. Gente, pelo amor de Deus, que mulher. Eu acabei quase agora a live, daí fui almoçar e vou dar um tempinho e voltar a ler o livro, que eu tô assim... louco pra descobrir o que acontece no final. Os capítulos que eu li, eu cheguei até a página 208. Os capítulos que eu li até agora, hoje, foram um pouco mais tranquilos depois daquele fim de ontem. Ah, aliás, hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, já é outro dia. E vou terminar o vlog hoje. Quero muito saber o que acontece no final desse livro. E os capítulos que eu li em live são muito mais tranquilos. Eu tô com uma leve suspeita, acho que desde ontem, sobre um dos pontos de vista do livro. Tem uma teoria do que aconteceu com essa personagem. Vamos ver se confirma. Muito bom, gente. Muito bom até agora. Vamos ver como o livro vai terminar. Mas eu acho muito difícil que me decepcione, viu? Acho bem difícil. Mas enfim. Vou dar só um tempinho aqui, descansar após o almoço, ficar um pouco mais tranquilo. Depois eu volto a ler. Concluo esse vlog e libero pra vocês. Então, galera, terminei Véspera.
da Carla Madeira e foi tão diferente, mas tão parecido, tipo, os dois livros. Eu acho que Tudo é Rio é muito mais chocante, a forma como ela usa as palavras, o que tem na história, o enredo da história é muito mais chocante. Já em Véspera, ela desenvolve muito mais o enredo, se preocupa com o enredo, se preocupa com os personagens para construir o final da história. O livro fala sobre uma mãe, né, que abandona, tipo, no auge do estresse, acaba abandonando o filho, depois tá levando ele pra escola, daí ele se comporta mal dentro do carro, ela acaba abrindo a porta do carro, abandonando o filho ali, e assim que ela fecha o carro, ela se arrepende de ter deixado o filho ali, só que a rua dela, a rua que ela tava, era de uma mão só, então ela precisava dar a volta no quarteirão. Quando ela deu a volta no quarteirão, o filho dela não estava mais lá. E esses capítulos super curtos sobre o ponto de vista dela são alternados com outro enredo, que envolve outros personagens, que são esses irmãos gêmeos chamados Caim e Abel, e como eles se envolvem com a história dessa mãe. Então, a parte dos irmãos é bem mais complexa, é bem mais desenvolvida até a gente chegar nesse momento, porque o nome do livro é Véspera. Então é como se a gente fosse descobrindo aos poucos o que aconteceu, qual foi a véspera da véspera da véspera, até chegar nesse acontecimento desse abandono e por que essa mãe fez isso. Então tudo fica muito intenso, tudo é muito... Assim, ao mesmo tempo que ela fala sobre os mesmos assuntos aqui, de um casal que teve um filho e como isso acaba mudando a dinâmica do casal, mas também sobre a relação de irmãos, sobre família no geral, é muito explorada a dinâmica de uma família. E como as coisas vão se distribuindo, as funções vão se distribuindo, as responsabilidades vão se distribuindo e como uma série de acontecimentos acaba provocando algo no futuro, algo muito específico no futuro. Não que isso justifique para uma redenção, mas que foi uma série de acontecimentos que acabou colocando a pessoa naquela situação, aquele personagem naquela situação. Gente, não é possível, gente. É tipo 6 horas da tarde. Eu ligo a câmera e começa. Vlog de leitura é assim, né, galera? É assim, não tem muito o que fazer. Enfim, esse livro então vai trazer, com a forma primorosa da Carla Madeira utilizar as palavras, pra contar esses acontecimentos. Gente, sério. Enfim, dá pra perceber o crescimento da Carla Madeira de quando ela escreveu Tudo é Rio. Tudo é Rio foi publicado em 2014 e esse aqui é do ano passado, né, 2021. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só pra ver se não foi relançamento. Isso, 2021. Então dá pra perceber um crescimento, assim, na escolha de temática mesmo, de desenvolvimento dessas temáticas. Dá pra ver um enorme crescimento. Apesar de eu ter amado Tudo é Rio também, pra mim foi uma experiência fora do comum, o quanto Tudo é Rio foi assim avassalador, tá? Avassalador. Ele não é um livro pra gente torcer por personagem, não é um livro pra se apegar a esses personagens. Eu acho que é um recorte da vida desses personagens, de algo que acontece aqui. Tipo, na nossa realidade, algo super possível de acontecer, o que rola em Tudo é Rio, apesar de ser muito chocante. Apesar de ser muito chocante. Muitas pessoas falaram, mas não tá romantizando a violência? Mas assim, sempre vai ter esse tipo de comentário para vários livros. E eu acho que é muito da interpretação da pessoa que está lendo, o quanto certos assuntos vão tocar mais ou não, vão trazer um desconforto maior ou não, e a que ponto aquilo vai chocar. Eu li Tudo é Rio com um certo distanciamento, então não acho que romantizou coisas nesse livro, não acho que foi de forma romântica, foi uma forma de trazer um recorte da vida de pessoas que podem muito bem existir e que nem sempre
existe um final feliz na questão de o que deveria ser feito, sabe? Mas sim do que era possível e das escolhas daquela pessoa, que não necessariamente são histórias gloriosas, histórias que recomendadas, digamos assim. Quando a gente fala de romantizar algo problemático, eu encaro da seguinte forma: quando o autor coloca algum assunto, alguma violência, algo que seja extremamente ruim, para que o personagem alcance o sucesso em outra determinada parte da vida, sei lá, para que ele seja muito bem sucedido, para que ele seja feliz para sempre, ele tem que ter passado por aquilo, assim, algo que, nossa, tá tudo bem se eu passar por isso, desde que não sei o que, assim, daí sim, daí eu acho que é romantizar. Mas nesse caso, não foi. Eu não vi como redenção, eu não vi como, nossa, tá tudo bem se eu passar por isso, se fosse pra chegar nesse lugar, sabe? Pra mim ficou claro que não estava tudo bem, mas que diversas pessoas no mundo escolhem fazer isso por ser o único caminho que enxerga, sabe? Não é como, nossa, agora eu estou feliz porque eu tomei essa decisão, mesmo que ela seja problemática, sabe? Ou que a autora tenha usado isso como pra explorar um problema como se estivesse tudo bem. Eu não acho que tá tudo bem, na verdade é algo que traz desconforto o livro inteiro, e ela consegue transformar um estado muito chocante desses personagens, das coisas que eles são obrigados a passar, em algumas palavras em frases, em citações que, mesmo que a gente não tenha passado por algo no mesmo nível desses personagens, a gente se sente tocado de alguma forma, aquilo se encaixa com a gente e a gente o sente. Não acho que seja algo pra chorar, algo triste, não foi nesse sentido que esse livro me chocou, me deixou meio desesperado, assim, mas eu acho que é intenso, é muito intenso. Tudo é Rio, gente, eu não recomendo pra menores de 18 anos, não recomendo, esse é um livro muito adulto. Véspera tá tudo bem, Véspera eu acho que, inclusive eu acho que é um livro que é mais ok pra todo mundo começar a ler Carla Madeira. Eu acho que tem mais chances de mais pessoas gostarem de Véspera do que Tudo é Rio, porque Tudo é Rio é dividido em pessoas que amaram, como eu, amaram a escrita e se distanciaram do que acontece na história, mas outras que se incomodaram profundamente, e eu super entendo essas pessoas que se incomodaram, porque é isso que acontece com os livros, gente. Não vai agradar a todos e cada um tem uma percepção diferente do que machuca, de fato, sabe? Então, apesar de eu achar que a autora não romantizou esses assuntos, a forma como ele está descrito pode sim ter despertado gatilhos em algumas pessoas. Aqui é muito violento, é um livro que acho que explora a violência de diversas formas, assim, e violência contra a mulher, principalmente. É realmente mais pesado, apesar de eu ter amado. Eu não acho que é um livro pra todos, tá? Eu acabei comentando lá no Telegram, leiam Tudo é Rio, mas eu acho que tem que ir com um disclaimerzinho, assim, porque é um livro impactante, é um livro bem impactante. O livro tem 200 páginas, gente, tem 209 páginas, sabe? E ele conseguiu trazer sentimentos exorbitantes. E Véspera é muito melhor desenvolvido, a questão do enredo. Ela ainda trabalha as palavras com muito afeto, sabe? A Carla Madeira realmente sabe usar as palavras. Daí eu fui ver, né? E ela fazia curso de matemática e acabou se formando em jornalismo e publicidade. Depois ela foi professora de redação publicitária. Então, assim, eu me identifico um pouco com a carreira, porém tô há anos-luz do uso da Carla Madeira com as palavras, sabe? Mas assim, ela se formou em jornalismo e publicidade, então ela sabe usar as palavras, principalmente que depois ela foi professora de redação publicitária. E redação publicitária tem essa coisa de como usar as palavras para despertar certos sentimentos, assim. Então, Carla, tu é sensacional, tu realmente sabe usar as palavras. Eu acho que eu não lembro, na verdade, de já ter visto um autor explorar com tanta maestria as palavras. Principalmente, eu acho que talvez já deve ter acontecido isso com outros livros estrangeiros e tudo mais, mas com a tradução, como não tá na língua original, a gente pode não ter identificado isso, mas a Carla escreveu em português, então acaba aproximando muito mais a gente, sabe? Porque são significados que a gente
como falantes da língua portuguesa, no caso como brasileiros, por ela escrever a realidade brasileira, a gente se identifica muito, a gente enxerga isso. Ela descreve a família aqui, tem uma situação assim envolvendo um almoço de família em que ela fala e assim, é completamente fácil de identificar tudo, todo o sentimento que se passa ali com apenas algumas palavras. Ela sabe enxugar as palavras, sabe? E ao mesmo tempo entregar tudo. Tô apaixonada, e aqui pensando que talvez Carla Madeira se torne minha escritora brasileira favorita, assim, porque numa semana eu li 2 livros dela, me encantei com esses 2 livros, ela me fez voltar à livraria pra me entregar tudo, tudo. Recomendo muito Carla Madeira. Eu acho que pra quem gostou tipo de O Peso do Pássaro Morto, vai gostar. Eu acho desses livros, apesar de não ser um livro em formato de versos, né? É um livro em prosa, mas eu acho que ela brinca com as palavras de uma forma que encanta, assim, sabe? Parece realmente poesia, apesar de ser escrito em prosa. Então, recomendo, gente, recomendo. Vão com bastante calma pra ler Tudo é Rio, mas véspera vocês podem ir um pouco mais tranquilos, assim. Mas Tudo é Rio é realmente bem mais pesado, apesar de eu indicar os 2. É isso, vou guardar aqui, ó, com bastante carinho esses 2 livros. Espero um dia tê-los autografados. E como eu já disse, né, eu escolhi tê-los em livro físico. Ainda bem que eu comprei Tudo é Rio em livro físico, viu? Porque parece que até que eu já tava sentindo que eu ia querer escrever muito. Vou com certeza reler. Alguém me disse assim, tenho certeza que se tu for ler Tudo é Rio, reler Tudo é Rio no futuro, vai ser como as tuas leituras favoritas que tu releu e não gostou mais. Isso pode acontecer com qualquer livro, não é porque Tudo é Rio. Eu sei que o que a pessoa quis dizer é em relação ao enredo da história, só que nesse caso eu avaliei... Tibis, sai daí. Tibis. Nesse caso eu já tive bastante consciência sobre o que eu estava pensando em relação a isso e eu não me envolvi, eu não defendi esses personagens, sabe? Então não acho que vai ser desse jeito, mas a gente tá sujeito a isso com qualquer livro que a gente lê e gostar nesse momento, porque a gente muda, a gente cresce e os nossos valores, a gente pode pensar de coisas diferentes no futuro. Nada me impede que isso aconteça, mas eu acho que foi uma fala bem, sei lá, arrogante, sabe? Como se, pobre menina, não sabe o que fala hoje, sabe? Enfim, tô bem segura com a minha opinião sobre Tudo é Rio e não tenho problemas em receber críticas em relação a ter gostado do livro. O que tu quer? Ai, que carinho, quer atenção, gente. Vou dar atenção pro meu gato. Muito obrigada pela atenção no vlog de hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão, tchau. Quer dar tchau? Quer dar tchau pras pessoas? Tchau. Dá tchau. Dá tchau. Tchau, gente.